Bem, como a primeira coisa que a gente aprende na física é a cinemática, tá? Aquela primeira análise que a gente fez da cinemática foi analisando a cinemática escalar. Agora a gente vai analisar a cinemática vetorial, dando direção e sentido para a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as grandezas que a gente vai analisar vetorialmente? Deslocamento, velocidade e aceleração. Antes era a variação do espaço, a velocidade e a aceleração. Só que a gente não analisava através dos vetores. Agora a análise vai ser um pouquinho mais complexa, porque eu tenho que saber esses ângulos e posições vetoriais. Beleza? Então, prosseguindo. Então, vamos entender cada estrutura dessa aqui. Primeiro vetor que a gente vai analisar é o vetor deslocamento, tá? Representado pela letra D com uma setinha em cima. Toda vez que tem uma setinha em cima de uma grandeza, ela é uma grandeza vetorial. E qual a diferença do deslocamento para a variação do espaço, ou no caso, a distância percorrida que a gente analisava antes? Tá? É o seguinte, o vetor ele é sempre em linha reta. Lembra disso, né? Então, olha o que vai acontecer com o deslocamento, independente da situação que eu tiver aqui. Ó. Imagine que uma pessoa saiu do ponto A e foi para o ponto B aqui, certo? E ele pegou esse caminho em vermelho aqui, beleza? Então, ele andou aqui, foi para a esquerda e andou mais esse pedaço. Quem vai ser meu deslocamento? O deslocamento vai ser um vetor. E o vetor é o ponto final até o ponto inicial. Então, ele sai aqui da origem, que é o A, e vai até o ponto B, em linha reta, certo? Tranquilo até aí? Então, o vetor, ele é sempre em linha reta, ok? Alguma dúvida? Todo mundo ok, né? Vocês também conseguem enxergar aqui que o vetor deslocamento aqui, se você pegar esse caminho aqui, ele é muito mais curto do que esse aqui em vermelho. Vocês conseguem enxergar isso também? E essa aqui está a grande sacada do nosso deslocamento. O deslocamento, ele pode ser menor que a distância que a pessoa andou, tá? Mesmo chegando no ponto, saindo de um ponto, chegando no mesmo ponto, o deslocamento ele pode ser menor que a distância percorrida. Ficou claro? Porque ele é sempre em linha reta, pois ele é um vetor. Beleza? Quando é que ele vai ser igual, quando é que vai ser diferente, como é que vai ser a análise? Vamos lá. O meu vetor aqui de deslocamento vai ser sempre linha reta. Se eu tenho meu deslocamento em relação ao tempo, tá? Eu vou ter a minha velocidade. Lembrando que a gente vai analisar tudo agora vetorialmente falando. Certo? Alguma dúvida no deslocamento? Pessoal, Não, pode não. falar. Né? Beleza. Sempre linha reta porque é um vetor. Quando eu tenho agora o deslocamento pelo tempo, eu tenho a minha velocidade vetorial média. Tá? Quem vai ser a minha velocidade vetorial média? O deslocamento pelo tempo. Tá? Então, eu tenho a velocidade escalar e a velocidade vetorial. Um trata da variação do espaço, outro trata do deslocamento, beleza? Um da distância e outro do vetor. A formulazinha tem a mesma cara, né? Só que a análise é diferente. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui. Imagine uma trajetória que curva através dessa linha vermelha, beleza? Olha o que vai acontecer. Ele saiu do ponto A e chegou no ponto B, certo? Ok, então eu vou analisar o caminho pela linha, que é a distância, e o deslocamento através do vetor. O deslocamento é sempre em linha reta, tá? Quem andou mais aqui? Quem foi pela curva ou quem foi pela reta? Pela reta. Quem andou mais? Quem andou mais foi pela curva. Isso.
tá? Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, lembra disso? Então, ó, como, ó, ele andou daqui para cá e levou um tempo, certo? Se eu for analisar pela distância a escalar, ele andou mais do que o deslocamento. Significa que a velocidade escalar é maior que a velocidade vetorial. Ficou claro isso para vocês? Podem falar. Tem como repetir, por favor? Tranquilo. Você entendeu que eu tenho duas situações aqui para um mesmo movimento, né? Eu tenho a distância pela curva e o deslocamento que é pela reta. Certo? Então ele levou o mesmo tempo para fazer isso pela curva ou isso pela reta. Se ele foi pela curva, que é o escalar, a curva ele andou mais do que pela reta. Então, se ele levou o mesmo tempo e eu tenho que a distância é maior que o deslocamento, então eu vou ter que a velocidade escalar vai ser maior que a velocidade vetorial. E isso sempre vai acontecer. Se eu tenho um movimento de curva, tá? A velocidade vetorial vai ser sempre menor que a escalar, porque a vetorial está analisando de um ponto ao outro por uma linha reta. A escalar eu estou analisando a distância toda. Beleza? Beleza. Claro isso? Quando é que a velocidade vetorial com a velocidade escalar coincidem? Quando eu estou tratando de movimento em linha reta. Beleza? Então aqui, ó, esse pedaço aqui em vermelho que ele andou em linha reta essa distância. O vetor também vai ser do mesmo jeito em linha reta. Então, como a distância, tá, é igual ao deslocamento, que é o vetor, as velocidades também vão ser iguais. A velocidade vetorial vai ser igual à velocidade escalar. Dúvidas? Podem falar. Todo mundo ok? Beleza. Isso é a velocidade vetorial média. Só que a gente vai ter uma coisa agora bem interessante, que é a velocidade vetorial instantânea. Ok? Ou seja, a gente vai analisar exatamente no momento lá como é que a velocidade está se comportando. Tá? Porque dependendo do movimento, tá? Eu tenho um vetor que pode mudar sua direção e seu sentido. Então, eu tenho que analisar naquele instante, naquele momento, naquele ponto. Como é que a velocidade está se comportando? Entenderam a diferença? A média é de todo o percurso, certo? A instantânea é exatamente naquele ponto. Ficou claro? Todo mundo aí, ok? Beleza. Então, como é que vai se comportar a velocidade vetorial instantânea? Então, eu vou pegar um ponto aqui no tempo, tá? Tem a trajetória em um determinado tempo e eu peguei um ponto, beleza? Nesse ponto, eu analiso como é que está se comportando a velocidade. Então, a trajetória é essa. Eu estou andando aqui, ó, através dessa linha vermelha, indo aqui para a direita, subindo, certo? Nesse sentido. Então, se eu pegar nesse ponto, eu tenho algumas características da velocidade, tá? Todo mundo aqui, vocês estão no terceiro ano, já devem estar mais acostumados. Primeiro ano que às vezes complica. Mas no terceiro ano vai ser mais tranquilo, eu acho, né? Todo mundo aqui está acostumado com uma reta tangente. Pessoal? Todo mundo aqui pode falar. Vamos lá. O que é a reta tangente? É uma reta que só toca naquele ponto uma vez, tá? Eu tenho a minha trajetória aqui, ó. Tá? Se eu pegar qualquer outra reta nesse ponto, ela vai tocar na trajetória duas vezes. Só existe uma reta que toca exatamente nesse ponto aqui, sem tocar em nenhum outro. Ficou claro? Vou pegar no pente aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, imagina aqui o seguinte, certo? Essa situação aqui.
Se eu pegar qualquer outra reta, passando por esse ponto, que não seja com essa inclinação, ela vai tocar 2 vezes na trajetória. Então, eu vou analisar 2 pontos. E eu não quero isso. Eu só quero analisar aquele ponto. Entenderam? Então, se eu pegar uma reta assim, ó, por exemplo, essa reta passa por esse ponto, certo? Só que ela também toca nesse outro ponto aqui da trajetória. Então, eu estou analisando 2 pontos na minha trajetória ao mesmo tempo. E não faz sentido. Se eu mudar o ângulo, tá? Só vai ter uma reta que toca uma única vez nesse ponto. Essa reta é a reta tangente. Se eu botar uma reta assim, ó. Como é que mudou? Assim, ó. Se eu fizer isso, ela tocou nesse ponto aqui e nesse. Então, essa não é reta tangente. Entenderam? Ficou claro para todo mundo agora? Sim, sim. Então, só tem uma inclinação possível para analisar somente esse ponto. E por que essa reta é tão importante? Porque a velocidade instantânea vai estar na direção dessa reta. Ficou claro? Para vocês entenderem melhor, vou fazer o seguinte com vocês. Isso me ajudou bastante quando eu comecei a praticar dessa maneira. Vou fazer um círculozinho aqui, tá? E vou analisar alguns pontos. Vou analisar esse ponto daqui. Não, ficou pequeno. Vou analisar esse ponto daqui, esse daqui, esse daqui. Eu vou pegar todos os extremos, tá? Em cima e baixo, direita e esquerda. Pode não ficar exatamente aí, mas ficou bonito, ficou bonito. Vamos lá. Então, o que é que vai acontecer? Se eu for analisar a reta tangente nesse ponto, eu vou botar de azul. Como é que vai ser a reta tangente nesse ponto? Vai ser assim, certo? Todo mundo concorda aí? Todo mundo enxergou? Se eu for analisar a reta tangente nesse ponto aqui da direita, vai ser assim. Tá? Se eu for analisar a reta tangente aqui embaixo, vai ser assim. Beleza? Se eu for analisar a reta tangente aqui na esquerda, vai ser assim. Ok? Então, com isso, você consegue achar qualquer outra reta tangente. Porque se eu for pegar essa daqui, desse ponto aqui, se eu for pegar uma reta, outra reta qualquer, é só ir mudando a inclinação dela. Ó. Aqui, ó, por exemplo. É só ir mudando a inclinação dela. Ó, tá aqui, deitada. Quando eu for tratar desse ponto aqui, eu mudo a inclinação dela. Nesse caso, seria uma reta assim, para tratar desse ponto aqui. Entenderam? Estava na horizontal, foi mudando a inclinação até ficar na vertical. Quando chegou aqui, foi mudando a inclinação até chegar na horizontal de novo. Então, outra reta tangente seria aqui, ó. Assim. Entenderam? Então, ela vai acompanhando a trajetória da curva. Entenderam agora? Melhorou bastante isso ou não? Melhorou. Beleza. Tá? Então, essa é a direção, a inclinação. Tá? Vou voltar lá para o slide. Essa é a direção. Como é que vai estar a inclinação da velocidade vetorial? E o sentido? Vai ser o sentido do movimento. Então, por exemplo, ele não está subindo aqui para a direita, então eu sei que ele vai estar na inclinação aqui da tangente, a velocidade. Então, o sentido dela é indo para a direita. Entenderam? Subindo para a direita aqui, tá vendo? Se fosse o contrário, se fosse para cá, a velocidade seria para cá também. Entenderam? A direção, que é a inclinação, é a da reta tangente, e o sentido é o do movimento. Ok? E o valor, o módulo, é igual ao valor da velocidade escalar nesse ponto. Tá? Então, se você é a velocidade escalar,
eu sei a velocidade vetorial instantânea naquele ponto. Beleza? Alguma dúvida, pode falar. Todo mundo ok? Ok. Então, sabendo deslocamento vetorial, como analisar? Sabendo a velocidade vetorial média e a velocidade vetorial instantânea, a gente vai tratar do próximo, tá? Que é a aceleração, não é isso? Deslocamento em relação ao tempo tem velocidade, velocidade em relação ao tempo tem aceleração, e eu já comentei com vocês, vocês sabem o que é aceleração em relação ao tempo? Arranque. O arranque, beleza? Para quem for lá para o ensino superior estudar exatas, vai ouvir falar muito nisso aí, tá? Então, a aceleração vetorial média, eu vou analisar a fórmula, lembre, a fórmula sempre fica do mesmo jeito, tá? É a variação de 1 em relação ao tempo. Então, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, ainda continua. Só que nesse caso, é a velocidade vetorial que está variando, certo? Então, quando eu tenho que analisar uma variação que é vetorial, eu tenho que analisar a sua direção e seu sentido, tá? Então, vamos analisar aqui, graficamente falando, com os vetores, certo? Então, olha aqui. Estou vendo aqui, ó, nesse momento do tempo 1, eu peguei um ponto 1, certo? Nesse momento 2, do tempo 2, eu peguei um ponto 2. Ficou claro aí para vocês? Olha o que está acontecendo. A velocidade nesse ponto é tangente ao ponto, né? Então, é aqui. A velocidade nesse ponto é tangente a esse ponto. Vocês perceberam que a inclinação, ou seja, a direção desse vetor mudou, né? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Tá? Ele estava com um ângulo, aqui ele deitou mais, então ele mudou esse ângulo. E o quanto que ele mudou aqui, quanto que essa velocidade mudou, dá exatamente a variação da velocidade. E o tempo que ele levou para mudar, dá a aceleração vetorial. Vamos lá analisar vetorialmente. Então, o que é variação? Vocês lembram o que é variação? É o final menos o inicial. Beleza. Então, ó, eu vou pegar o vetor final menos o vetor inicial. Vocês lembram o menos no vetor? O que é que significa o menos em um vetor? O que é que ele faz com o vetor? Sentido oposto, né? Isso. Ele inverte o sentido, tá? Então, ele mantém a direção, só inverte o sentido. Então, vamos somar aqui os vetores por qualquer método que você queira. Ele usou aqui o do polígono para ficar mais fácil. Então, é o final menos inicial. O final é o 2. Estão vendo aqui o 2 na posição dele? Menos o 1, que é o inicial. Menos o 1, que estava subindo, vai ficar descendo. Colei origem com extremidade. E eu acho a minha variação de velocidade. Ficou claro aí? Galerinha, podem falar se tiver dúvida. Professor, eu não entendi como ele conseguiu formar essa figura. Deixa eu botar no Paint aqui para ver se melhora. Vamos aqui. Olha o que vai acontecer, certo? Olha o que ele fez. Opa, cadê? Olha o que ele fez. Vamos lá. Assim fica melhor. Você entendeu que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, né? E o que é que a gente vai analisar aqui? É a variação da velocidade, certo? O que é a variação da velocidade? É a velocidade final
menos a inicial. Então, eu posso desenhar esses vetores para saber o quanto que ele variou vetorialmente. Eu não estou pegando valor ainda, tá? Só o desenho do vetor. Ficou claro? Então, ó, o final não é o 2. O que é que ele fez? Ele pegou o vetor 2 aqui, ó. Consegue enxergar aqui? Peraí. Consegue enxergar que esse 2 aqui, ó, é o mesmo tamanho, né, desse aqui? Ele só fez pegar, certo? Tranquilo? Montou aqui. Menos o inicial. O inicial é o 1. Então, menos o 1, que estava para cima, ficou para baixo. Ó. É o mesmo vetor aqui. Consegue enxergar? Só que o que estava subindo ficou descendo. O menos inverte o sentido do vetor. Beleza? Como é que são os vetores? Não é origem com extremidade? Então, aqui, ó, onde um começa, onde o outro termina. Tá vendo? Colei eles. E quem vai ser o resultado disso? A soma disso? Vai ser da origem de um até a extremidade do outro. Que ficou esse vetor aqui em roxo. Sacou? Isso aqui. Então, a gente é sempre colando a origem com a extremidade. Esse é o método do polígono. Então, vamos ver se faz sentido isso? Faz. Por quê? Se ela estava aqui subindo, ele deu uma inclinadinha aqui para a direita, descendo, então a variação de velocidade tem que ser descendo para a direita. Olha ele aqui em roxo, descendo para a direita. Entenderam? Melhorou? Peraí, repete aí, por favor. Para a gente analisar se isso faz um certo sentido físico. O que é que está acontecendo? A velocidade aqui não está com essa inclinação, no momento 1. No 2, ó, ele deitou, certo? Ele deitou para a direita, certo? Então, ele deu uma descida. Ele estava mais em pezinho aqui do que aqui. Consegue enxergar? Aqui ele estava mais em pé, aqui ele desceu mais. Então, significa que ele mudou descendo para a direita. Porque esse segundo aqui está mais descido. Entendeu? Então, a variação tem que ser descendo para a direita. Faz sentido o que ele fez aqui. Entendeu? Beleza. Esse beleza foi meio assim, entendeu mesmo? Entendi, pô. Tranquilo. Então, vamos continuar lá. Vou botar no módulo de novo. Isso eu estou analisando com você só o desenho, né? Só o vetor, o gráfico. O valor, a gente vai analisar agora, tá? Eu confesso que algumas coisas são meio chatinhas, tá? Mas vamos lá. Então, sabendo a variação da velocidade pelo tempo, eu acho a aceleração vetorial média. Só que olha que coisa linda de se ver. Tá? Não é bonitinho? A gente vai analisar a aceleração vetorial instantânea. Ou seja, naquele ponto, naquele momento, o que é que está acontecendo. Beleza? Então, o que é que eu vou deixar claro para vocês aqui? Que eu tenho dois tipos de aceleração. Tá? Eu tenho aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Ficou claro para todo mundo? Tenho duas coisas. Você pega a aceleração e separa em dois tipos. Beleza? O que é que cada um faz? É aí que o bicho pega. Vamos lá. A aceleração tangencial, ela só muda o valor da velocidade. Tranquilo? E a aceleração centrípeta, ela só muda a direção da velocidade. Ficou claro para vocês? A aceleração tangencial só muda o valor. A aceleração centrípeta só muda a direção. Então, eu posso ter só uma das duas, ou as duas juntas. Ficou claro isso agora? Alguma dúvida? Então, vamos lá. A aceleração instantânea, ou seja, naquele ponto, é a soma das duas. A tangencial, aceleração T, aceleração tangencial, e a aceleração CP, que é a aceleração centrípeta. É a soma vetorial das duas. Lembrando, é soma vetorial, pelo amor de Deus. Hein? Tem que analisar a posição delas.
Então, vamos lá. Um joguinho aqui com vocês. Ó, a aceleração tangencial só muda o valor e a centrípeta só muda a direção. Então, significa o seguinte. Se eu tenho curva, ó, se eu tenho curva, eu tenho aceleração centrípeta. Ficou claro isso para todo mundo? Se eu tenho curva, eu tenho aceleração centrípeta. Porque para fazer a curva, eu mudo a inclinação da velocidade. E se eu mudo a inclinação da velocidade, quem faz isso é a aceleração centrípeta. Beleza? E se eu mudo o valor da velocidade, ou seja, eu acelero ou desacelero, eu tenho aceleração tangencial, pois quem muda o valor da velocidade é a aceleração tangencial. Beleza? Então vamos a um joguinho aqui para analisar as situações. Um carro em linha reta freando o carro. Tá? Um carro em linha reta freando. Quais são as acelerações que ele tem aí? Tangencial. Só tangencial. Ele está em linha reta, mudando a velocidade, freando, certo? Então ele só tem aceleração tangencial. Um carro fazendo uma curva com a mesma velocidade de 80 km por hora. Qual a aceleração que ele tem? Centrípeta, certo? Ele está fazendo a curva sem mudar a velocidade. Então, ele tem aceleração centrípeta, somente. A tangencial vai ser zero, porque ele não mudou o valor. Mas se ele está acelerando, ou seja, ele está fazendo uma curva acelerado, ele tem tangencial e centrípeta ao mesmo tempo. Ficou claro isso para vocês? Pessoal, estão me ouvindo ainda? Ficou claro essa parte? Uhum. Beleza. Beleza. Como é que eu calculo cada uma delas? Lembrando que a aceleração instantânea, naquele ponto, é a aceleração tangencial mais a centrípeta, certo? Então, a aceleração tangencial ela é proporcional à aceleração escalar. Beleza? A aceleração tangencial tem o mesmo valor da escalar. Só que eu tenho que analisar só a direção e o sentido, né? Mas o valor é o da escalar. Já a centrípeta não. A centrípeta ela tem uma fórmula, ok? Que é o V ao quadrado sobre R. Lembra dessa? Então, como ele não muda a velocidade fica constante, é o mesmo valor, né? A centrípeta ela não muda o valor, né? Se mudar o valor, estou falando da tangencial. Então, a centrípeta é V ao quadrado sobre R. Por quê? Se eu estou fazendo uma curva, tá? Qualquer curva que eu pegar, eu posso fechar uma circunferência. Pode ser uma circunferência longa ou curta. Um raio grande ou um raio pequeno. Certo? Então, depende desse raio, desse fator geométrico aqui dessa curva. O raio de curvatura. Certo? Então, isso me dá análises também para entender o que acontece com curvas fechadas ou curvas abertas. Por exemplo, se eu tenho um raio grande, tá? Eu tenho um valor de velocidade, vamos botar 10. 10 ao quadrado, 100. Se eu tenho um raio grande, tá? Esse 100 vai dar um valor de aceleração. Se eu tenho um raio pequeno, esse 100 vai dar um valor de aceleração maior. Ficou claro? Ou não? Acompanharam o que eu quis falar ou não? Deixa eu botar no pente de novo, né? Pra gente Sim, entender o que professor. está acontecendo. Oi? Repete. Consegui entender. Viu? Beleza. Raio maior, tá? Aceleração centrípeta menor. E raio menor, aceleração centrípeta maior. É uma relação inversa, né? Por quê? Deixa eu tentar mostrar aqui, realmente vai ficar melhor de enxergar.
Pense comigo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho essa forma aqui para aceleração centrípeta. Então, posso ter uma curva bem acentuada ou não. Então, imagine aqui, ó. Essa curva aqui. Aqui eu botei uma reta. Imagine essa curva aqui. Beleza? E essa curva aqui. Beleza? Vamos lá. Opa. Vamos aqui. Analise comigo o seguinte. Quando o carro está passando aqui, eu vou pegar um carro. Quando o carro está passando aqui, ó, nessa curva, a direção da velocidade dele muda muito ou pouco? O carrinho está passando aqui, pela curva. Está mudando muito ou pouco a inclinação da velocidade dele? Pouco. Pouco. Mas aqui, ó, para ele fazer essa curva, a direção da velocidade dele muda. Concorda comigo? E quem muda a direção da velocidade? A aceleração centrípeta. Ficou claro isso? Então, raios pequenos, ou seja, curva mais fechada, eu tenho aceleração centrípeta maior. Tá? Raios grandes, ou seja, curvas mais abertas, mais longas, tá? Eu tenho aceleração centrípeta menor, porque muda menos a direção da velocidade. Ficou claro agora para vocês isso? Analisando através da reta tangente, tá? Ó, a reta tangente é essa aqui. Então, ela está no ponto, vai passando e vai mudando a inclinação, certo? Chegou aqui, foi mudando. Chegou aqui, foi mudando a inclinação da reta tangente, certo? Ela mudou pouco, que é a mesma direção da velocidade, né? Mas aqui não, ó. Aqui, quando eu estou no ponto, tá desse jeito. Aí, quando eu venho para cá, já mudou, certo? Muito a inclinação. Tanto é que quando chegar aqui desse outro lado, vai ter mudado bastante a inclinação. Em relação anteriormente. Tá? Então, essa inclinação mudou bastante, diferente dessa. Por isso que eu tenho aceleração centrípetas com valores diferentes, dependendo do raio da curvatura. Ficou claro isso? Alguma dúvida sobre como analisar a aceleração centrípeta? Então, beleza. Então, galerinha, cadê? Então, lembrando, eu tenho que analisar as duas vetorialmente. Tá? Eu sei como calcular a tangencial, é a mesma coisa da escalar, e a centrípeta V ao quadrado sobre R. Beleza? A instantânea é a soma das duas vetorial. Então, o que é que eu vou analisar aqui agora? Eu vou analisar a posição dos vetores, tá? Em determinados tipos de movimento. Beleza? Então, quando eu pegar num ponto, o que é que eu vou ter que analisar aqui? Eu tenho a minha velocidade vetorial, que é tangente à reta, né? Tem a mesma inclinação da reta tangente. A aceleração tangencial, o próprio nome já diz, né? Se a aceleração tangencial, ela também vai estar na direção da reta tangente. Então, aqui a velocidade em verde, a aceleração aqui em laranja. Na mesma inclinação, os dois. Estão vendo aqui? Tá? A centrípeta, pelo próprio nome também, ela aponta para o centro. Tá? Tangencial na reta tangente e centrípeta para o centro da curvatura. Beleza? Uma dica. Já deu nossas 10 horas, né? Deixa eu parar aqui rapidinho. Pessoal,